boa tarde a todos. É com o maior prazer que vamos fazer nosso terceiro Summit Internacional do Grupo Américas. E hoje nós vamos ter a oportunidade de falar diferentes temas em obstetrícia, pediatria e medicina e cirurgia fetal, sobre o presente e o futuro. Meu nome é Rodrigo Ruano, eu sou professor da Universidade de Miami e sou chefe da linha de materno-infantil do Grupo Américas no Brasil. Estou aqui com a minha colega, né, que também faz parte do nosso grupo, a Edna Bussotti, que vai passar a palavra para ela. Por favor, Edna, para apresentar nossos speakers agora. Boa tarde, vocês me ouvem? Sim. Para mim é uma grande honra participar deste evento, muito obrigada. Sejam todos muito bem-vindos. E para nós honrarmos aqui os nossos horários, né? Então, nós vamos começar com a primeira palestra. Nós chamaremos, então, o Dr. Fabrício Costa. O Dr. Fabrício Costa, ele é diretor médico interino da Unidade de Medicina Fetal Gold Coast University Hospital e professor de obstetrícia e ginecologia da Griffith University, e ele vai falar sobre o presente e futuro em obstetrícia e ginecologia, né? Então, prevenção da disfunção placentária, e aqui nós teremos essa aula já oferecida por ele para que todos possam se beneficiar. Creio que é isso, podemos passar para a aula. Olá, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É com muito prazer que eu estou aqui com vocês e eu vou conversar hoje sobre a implementação do rastreamento para a pré-eclâmpsia na América Latina. Como vocês sabem, os países da América Latina são países ainda em desenvolvimento, mas sem dúvida é possível implementar o rastreio de pré-eclâmpsia mesmo se eu não tenho as condições ideais para isso. Primeiro, as estratégias de rastreamento para pré-eclâmpsia apregoadas pelas grandes sociedades internacionais e também, na sua maioria, as sociedades da América Latina, como a Febrasgo no Brasil, por exemplo, são que a forma de se predizer pré-eclâmpsia na primeira consulta pré-natal é a utilização da história materna. Uma paciente é considerada de alto risco se ela tem pelo menos um desses fatores de história de alto risco, e a paciente também é considerada de alto risco se tem pelo menos 2 desses fatores de história considerados de risco moderado. E aí existe recomendação para a prescrição de baixa dose de aspirina para esses pacientes. Isso é simples, barato, mas o grande problema é que a taxa de detecção é de apenas 40% de pré-eclâmpsia pré-termo, com parto antes de 37 semanas, com 10% de falso positivo. E claro que isso é um risco populacional, não é um risco personalizado para aquela a grávida que está na frente da gente no momento. Isso não tem funcionado. Esse é um exemplo de um estudo que acabamos de publicar na Austrália, mas isso é a realidade no mundo todo. Essa linha em roxo e essa linha em cor-de-rosa são pré-eclâmpsia pré-termo e pré-eclâmpsia precoce. Vocês veem que nos últimos aí quase 20 anos não existe um declínio na incidência de pré-eclâmpsia pré-termo ou pré-eclâmpsia precoce. Isso quer dizer que a estratégia de screening que a gente está realizando no momento, ela não funciona, infelizmente não funciona bem. E isso também acontece com mortalidade perinatal. Vocês podem ver aqui nas diferentes cores, são diferentes idades gestacionais. Nos últimos 20 anos, essas linhas são contínuas. Não interessa o que a gente faça, a gente não consegue diminuir mortalidade perinatal. Novamente, esse é um exemplo australiano, mas também isso é a realidade no mundo todo. E pior ainda, nas pacientes consideradas de alto risco para pré-eclâmpsia baseado na história, a prescrição de aspirina é bastante baixa. Na Austrália, por exemplo, a aspirina foi prescrita somente em 24% dessas pacientes e no Canadá somente em 10%. Nós não temos esses dados da América Latina, mas se pensa que a prescrição de aspirina por uma população de alto risco, ela também não é muito alta. Se sabe, desde 2009, isso foi extremamente comprovado ao longo dos últimos anos, que a melhor combinação para se predizer pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gestação, entre 11 semanas e 13 semanas mais 6 dias,
a mesma época em que se faz a avaliação da translucência nucal para o rastreamento da síndrome de Down, é a combinação de história materna com Doppler, com índice de pulsatilidade médio das artérias uterinas. Nesse mesmo exame de ultrassom de primeiro trimestre, vocês podem ver que ele é aumentado nas pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia precoce e pré-termo. A medida da pressão arterial, o ideal é o cálculo da pressão arterial média, se é possível se fazer com softwares, como eu vou mostrar para vocês. A pressão arterial média ela também é aumentada em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo e pré-eclâmpsia precoce. Se possível, mas isso não é obrigatório, se eu tiver disponível uma dessas duas proteínas placentárias, o PAPA, que é o mesmo que a gente usa na síndrome de Down, ou o PLGF, que é o fator de crescimento placentário, vocês veem que ambos são bastante reduzidos no caso de pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo ou pré-eclâmpsia precoce, principalmente o PLGF, que é o melhor marcador sérico. Mas como eu falei antes, isso não é obrigatório. Eu posso fazer o cálculo de risco de pré-eclâmpsia, mesmo se eu não contar com a dosagem de uma dessas proteínas placentárias. E vocês podem ver aqui de maneira bastante clara, em vermelho, a taxa de detecção de pré-eclâmpsia utilizando história materna somente, em azul é utilizando o algoritmo que eu acabei de mostrar para vocês. Vocês podem ver que para pré-eclâmpsia com parto antes de 34 semanas, que é a pré-eclâmpsia precoce, a taxa de detecção ela dobra, vai de 47% para 90%. Pré-eclâmpsia pré-termo, com parto antes de 37 semanas, literalmente dobra a taxa de 41% para 82% com o algoritmo. Pré-eclâmpsia a termo, com parto depois de 37 semanas, o algoritmo é melhor na taxa de detecção, mas ainda não é tão bom para ser incluído na prática clínica. Mas o mais importante é que vocês podem ver aqui essa taxa de detecção pela história materna. Não interessa a combinação que eu faça com história materna. Se, por exemplo, eu combinar história materna com pressão arterial média, a minha taxa de detecção melhora. Se, além disso, eu poder incorporar o Doppler das artérias uterinas, a minha taxa de detecção de pré-eclâmpsia pré-termo já sobe para 74%. E nos poucos serviços que nesse momento vão poder disponibilizar de PAPA ou PLGF, com PLGF, por exemplo, a taxa de detecção pode chegar a 82% com 10% de falso positivo. Mas é super importante notar que não interessa a combinação que eu faça. Se eu combinar a história materna com qualquer um desses fatores adicionais, eu melhoro a taxa de detecção e, sem dúvida, isso pode ser introduzido mesmo nos países em desenvolvimento da América Latina. Depois dessas evidências tão fortes, as principais sociedades da nossa especialidade, a ESOG, a FIGO e a Sociedade Internacional para o Estudo da Pré-Eclâmpsia, publicaram, a partir de 2019, guidelines confirmando que a melhor forma de se rastrear a pré-eclâmpsia é através do screening de primeiro trimestre. Eu tive o prazer de fazer parte de 2 desses guidelines, da ESOG e da FIGO, e também tive o prazer de implementar o rastreamento para a pré-eclâmpsia em 3 serviços. Pioneiramente, em 2013, no meu serviço de Melbourne, depois, no último ano, no ano passado, aqui em Gold Coast, que fica no sudeste do estado de Queensland. Mas também eu tive o privilégio de implementar esse rastreamento no Brasil, a partir da cidade de Ribeirão Preto, onde a gente coordena um grande estudo de implementação nacional no momento, que envolve 15 hospitais universitários no Brasil. Como que eu faço isso? É relativamente simples. Basicamente, eu tenho que fazer para a paciente 13 perguntas da história dela e fatores obstétricos, por exemplo, a idade, o peso, a altura, onde vai ser calculado o índice de massa corporal, a raça dessa paciente, se a paciente fuma ou não, se a mãe teve pré-eclâmpsia, o tipo de concepção, se for por reprodução assistida ou espontânea, a presença ou não de doenças crônicas que a gente sabe que aumenta o risco de pré-eclâmpsia e também a história obstétrica pregressa, ou seja, muito simples de serem aferidos esses dados da história materna. Eu também, nesse mesmo momento, do ultrassom de primeiro trimestre, eu vou medir a pressão arterial média dessas pacientes. Idealmente, esse no mundo ideal, eu teria que ter 2 esfigmomanômetros automáticos,
Na verdade, eles são baratos, eles custam por volta de $100, em que eu vou medir a pressão arterial média da paciente. A paciente, depois do ultrassom, vai ficar sentada com os braços ao nível do coração. Eu vou medir a pressão nos 2 braços simultaneamente 2 vezes e vou colocar essa informação no software para o cálculo da pressão arterial média. Ah, mas eu não tenho esfigmomanômetro automático. Tudo bem, não é o ideal, mas também é possível que isso seja feito com 4 medidas através de esfigmomanômetro manual. O Doppler das artérias uterinas, depois do treinamento, ele toma por volta de 2, 3 minutos extras do meu exame de primeiro trimestre. A técnica é extremamente descrita e padronizada. Basicamente, o ideal pela via transabdominal, bexiga parcialmente repleta, eu identifico no corte longitudinal o canal endocervical. Eu vou magnificar a minha imagem, identifico o orifício interno cervical, ainda em corte sagital, e vou bascular o meu transdutor para o lado direito, identificar a artéria uterina, que é basicamente esse vaso calibroso e bastante colorido, porque o fluxo é de alta velocidade, com a presença de hélice, e eu vou fazer a insonação desse vaso do lado direito e do lado esquerdo, e calcular o índice de pulsatilidade médio. De novo, o software faz isso para a gente. Esse tipo de rastreamento ele foi validado em todos os continentes, com exceção da África, ou seja, é extremamente validado. E numa paciente considerada de alto risco, no momento a gente utiliza ponto de corte de 1 para 100, a prescrição de aspirina é recomendada e é muito evidente através do ASPRI Trial, que é evidência tipo A, que mostrou que existe uma redução de por volta de 60% na incidência de pré-eclâmpsia pré-termo quando eu prescrevo aspirina para esses pacientes. A dose ideal é de 150 miligramas por dia, a partir aí de 12, 13 semanas do momento do ultrassom, até 36 semanas de gestação. Se eu tenho a apresentação de 81 miligramas, eu vou dar 2 comprimidos diariamente para essa paciente. Se eu tenho a apresentação de 100 miligramas, eu vou dar 1 comprimido e meio para essa paciente. Nós demonstramos muito claramente, num grande estudo aqui na Austrália, que a taxa de detecção de pré-eclâmpsia pré-termo no mundo real, mais de 30 mil pacientes, é por volta de 79%, com 13% de falso positivo. Isso melhora os resultados maternos e perinatais, comparando essas quase 30 mil pacientes que realizaram rastreamento com 300 mil pacientes que não realizaram. Tinha uma redução na taxa de pré-eclâmpsia de 30%, uma redução de parto pré-termo antes de 32 semanas de 17%, antes de 37 semanas de 8%, baixo peso e restrição do crescimento fetal, uma redução da ordem de por volta de 10%, e baixo apigar no 5º minuto, uma redução aí na ordem de 27%. Ou seja, eu consigo melhorar os resultados perinatais. Melhor ainda, no grupo considerado de baixo risco, essas pacientes realmente são de baixo risco e a chance de desenvolver pré-eclâmpsia pré-termo é de somente 0,2%. Quando a gente compara esse rastreamento com outras modalidades que a gente faz em obstetrícia e oncologia, por exemplo, o número necessário para se rastrear é bastante compatível. Também foi muito comprovado que esse rastreamento é custo-efetivo, principalmente por causa da redução da utilização de UTI neonatal e também da redução das despesas e complicações relacionadas com parto pré-termo. Eu também diminuo o número de exames de ultrassom para avaliar crescimento fetal necessários na população que é considerada de baixo risco. E por isso, esse rastreamento está sendo introduzido nesse momento na Inglaterra, nacionalmente, e é esperado que em 2024 a maioria dos hospitais ingleses estejam realizando esse rastreamento de rotina. Isso, sem dúvida, é possível de ser realizado na América Latina. A taxa de detecção, por exemplo, se eu utilizar somente história materna e pressão arterial média, ela pode chegar a 67% se eu não disponibilizar de Doppler de uterina e também das proteínas placentárias. A forma de se fazer isso, basicamente a paciente coleta sangue entre 11 e 12 semanas, se for possível eu vou dosar o PLGF, se não o PAPIA, se não for possível eu não preciso disso. Eu vou realizar a ultrassom de primeiro trimestre e, idealmente, o Doppler das artérias uterinas e a pressão arterial média e colocar essa informação em softwares
que vão calcular o risco. Um exemplo é o Astraia, o Viewpoints, mas também existe a ferramenta online da Phytometrics Foundation. Isso também é disponível, inclusive, para smartphones. A taxa de detecção, se utilizar a história mais pressão arterial média, é de 49% a 67%. Se utilizar ainda mais o Doppler de artéria uterina, ela vai de 69% para entre 79% e 74%. E se eu tiver disponível as proteínas, eu posso chegar a 75% a 82%. Ou seja, é possível a realização desse rastreamento, mesmo nos países da América Latina, e mesmo que eu não tenha disponível todos os elementos para o rastreamento. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Fabrício, pela excelente palestra, né? Como eu disse, esse evento nós tivemos o cuidado de convidar pessoas de nomes, né? Estão falando de obstetrícia e ginecologia. Agora eu vou passar a palavra para a doutora Edna, que vai apresentar nosso próximo speaker. Obrigado. Ok, obrigada. Como está sendo rico, né? Já vimos pela primeira palestra as questões importantes aí sobre as disfunções placentárias, o que a gente tem aprendido, e como é bom discutir com as pessoas que estão à frente dessas informações também, né? Então, como próximo palestrante, nós temos aqui a honra de convidar o professor, doutor Francisco Lázaro Pereira de Souza. Ele é professor do Departamento de Tocoginecologia do Centro Universitário Lusíadas, da Uniluz de Santos. Ele é coordenador de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santos, também do nosso grupo da United Health. E aqui nós temos a honra de estar com ele. Professor Dr. Lázaro, consegue começar agora? Sim, consigo. Obrigada, sim. Viu? Boa tarde a todos os participantes deste evento internacional do Grupo Américas. Eu cumprimento a todos e a todas as pessoas, o professor Dr. Rodrigo Ruano, a professora doutora Edna Bussotti e a doutora Tereza Uras, aos quais eu agradeço muito o honroso convite. Coube a mim falar de pré-eclâmpsia, principalmente os aspectos de prevenção e tratamento. Só peço que vocês me confirmem se está passando a minha tela. Sim, agora eu confirmei. Meu nome é Francisco Lázaro, como a Edna falou. Não existe nenhum conflito de interesse na minha apresentação. E, justamente, esse tema que me coube falar, a gente precisa destacar que ele está também lembrado num recente artigo aqui da literatura internacional, mostrando as similaridades e também ainda as divergências que há nos artigos. Por isso que esse grupo que convidou para falar sobre esse tema acertou muito em falar sobre essa questão, que é um assunto assim bastante atual na literatura. E nesse artigo com o qual eu comentei, quanto às suas conclusões e também futuras direções, eles basicamente vão estar aqui presentes no plano geral da minha apresentação, a qual eu proponho. Então, eu vou conversar um pouco com vocês sobre a prevenção da apoplexia secundária da pré-eclâmpsia. Nós vamos bater um papo aí sobre a prevenção de convulsões de sulfato de magnésio, controle da crise hipertensiva, identificar o melhor momento do parto e a importância do monitoramento da fase puerperal. Não dá para esquecer a associação desse problema com a morte materna. Essa estilografura mostra justamente a mulher crucificada no seu próprio útero. Isso é um evento mundial de grande importância, onde as crises hipertensivas contribuem muito com esse desfecho, notadamente ainda no Brasil. Mas não dá para a gente esquecer a morbidade materna grave, que não deixa de ser uma mulher gravemente doente, a qual, se associando-se a uma falha no sistema, acaba por culminar com morte materna, e o nosso papel é justamente desfazer esse quebra-cabeça. O grupo da Unicamp, liderado pelo professor Secati, pelo menos para o Brasil, eles informam que por cada mulher que morre, 10 a 15 quase morrem. É preciso também tornar bastante relevante aqui a questão do impacto perinatal, né? São pelo menos 500 mil mortes perinatais ao ano, principalmente devido à prematuridade eletiva que a pré-eclâmpsia produz. Portanto, conhecer as formas de, eventualmente, preveni-la e tratá-la são bastante oportunas. E quanto à prevenção, os desafios não são pequenos, né?
porque nós não conhecemos a etiologia primária da pré-eclâmpsia. Seria a etiologia multifatorial, onde aspectos imunológicos, genéticos, nutricionais e também outros estariam presentes, né? Então, é importante a gente tentar responder se as alternativas disponíveis devem ser usadas em conjunto, isoladamente, mas também é muito importante dizer que os resultados estão conflitantes, né? A gente ainda busca a quem deve ser, quem se beneficiará com isso, quando deve ser prescritas as estratégias e quando. Nesse sentido, o Dr. Fabrício já falou das condições de rastreamento, mas eu queria também chamar a atenção que os fatores clínicos são esses dispostos nessa tela, né? Se ele pertence à primeira consulta, idade acima de 40 anos, o IMC acima de 30, 85, de massa corporal, a história familiar de primeiro grau, com pré-eclâmpsia, a nulliparidade, a gestação múltipla, o diabetes mellitus pré-existente, a história pregressa da pré-eclâmpsia, isso tem sido muito valorizado, como tem a associação do anticorpo antifosfolípido. É importante lembrar que isso é tecnologia leve, é uma anamnese bem feita, que exige do examinador, portanto, uma escuta atenta. Entre as estratégias, realmente se destaca o ácido acetilsalicílico, né? Ele age na célula endotelial, age também nos sítios plaquetários, nos quais pode agir ainda durante pelo menos 14 dias. Há uma interferência no funcionamento do ácido araquidônico, influenciando, né, diretamente o papel da ciclooxigenagem e o metabolismo das prostaglandininas irá ser alterado, e o benefício é que irá haver uma maior disponibilidade de prostacyclina com detrimento da oferta do tromboxano. O resultado clínico disso será uma ampliação da circulação uteroplacentária e redução da agregação plaquetária. Eu queria só destacar que, principalmente para o Brasil, a gente pode falar isso, muitas vezes na literatura internacional não se fala, mas o papel do cálcio a gente precisa também levar isso bastante em consideração, no sentido de que, durante a gravidez, existe uma redução progressiva do cálcio materno, orquestrada essas mudanças justamente para favorecer a formação óssea do feto, isso a partir de uma diminuição da expressão renal do cálcio, aumenta a sua absorção no trato digestório. Isso irá fazer com que exista um hiperparatiroidismo fisiológico, aumento do HPT, justamente para proporcionar essas mudanças. E as dietas ricas em cálcios, elas estão associadas ao aumento do HPT, o que promove reatividade vascular e, portanto, aumenta a pressão arterial. Enquanto que as dietas, assim chamadas do Mediterrâneo, ricas em elementos com cálcio, ela tem uma redução do HPT, portanto, a diminuição da reatividade vascular, o que pode proporcionar uma redução da pressão arterial. Selecionei pelo menos 2 meta-análises, uma envolvendo aí cerca de mais de 37 mil mulheres, onde se mostrou uma redução, né, da ocorrência de pré-eclâmpsia. Essa redução foi muito mais pronunciada em mulheres de alto risco. Vejam que mulheres de risco moderado, o número necessário para tratar para o que a gente quer foi de 119 contra 19 naquelas mulheres de alto risco. A conclusão desses autores foi que realmente uma ESA precisa ser ofertada para essas mulheres com benefícios bastante plausíveis. Outra meta-análise, agora envolvendo o cálcio, se mostrou com mais de 15 mil mulheres que naquelas que têm uma baixa ingesta de cálcio, esse benefício ainda é maior, e notadamente naquelas mulheres selecionadas com baixa ingesta e alto risco. Vejam que um risco relativo aí, que mostra até 80% em alguns grupos de diminuição da chance de ter pré-eclâmpsia. Isso também teve benefício na questão da ocorrência de partos prematuros, morte materna e também a diminuição da morbidade materna grave. Lembrar que o que foi considerado como insuficiente para esse grupo é aquelas mulheres que têm uma ingesta menor do que 900 miligramas por dia, né, do cálcio. Levando a própria Organização Mundial de Saúde, numa publicação clássica, em 2011, sugerir que realmente é importante suplementar o cálcio durante a gravidez, na área com baixa ingesta. Aspirina também deve ser uma prescrição que deve fazer parte desse arsenal, e isso o mais cedo possível, por exemplo, antes mesmo da 20ª semana de gravidez. E esse estudo que eu estou apresentando nesse momento, ele mostra justamente a análise econômica, o custo-efetividade, mostrando benefícios com essas ações estratégicas de profilaxia secundária que eu apresentei. E essa publicação aqui, justamente da Sociedade Internacional para o Estudo de Hipertensão e Gravidez,
ela mostra a importância da anamnese na busca de fatores de risco, e quando os fatores de risco não estão presentes, mas se estiverem presentes e disponíveis, justamente o Doppler da artéria uterina, no momento de 11 a 14 semanas, e também a disponibilidade de biomarcadores, a gente pode ampliar ainda mais o encontro desses grupos que podem se beneficiar dessas estratégias, fazendo com que todas essas sociedades que aparecem aí nesse diapositivo sugiram, né, a prescrição de AS pelo menos 100 miligramas ali entre 12 a 36 semanas. À noite é uma parte dos protocolos que sugere esse horário, e o do cálcio de 1 a 2 gramas no início do mesmo momento até a época do parto. E essa condição de fatores de risco, ela pode ser justamente reconhecida desde a primeira consulta, que eu destaco a atuação da equipe muito profissional, o próprio enfermeiro na classificação, na admissão da mulher na atividade pré-natal já pode reconhecer esses riscos, que estão listados aqui no centro desse diapositivo. Quando está presente um fator de risco ou 2 moderados, está indicada a ação da prescrição ou suplementação das estratégias de prevenção secundária. Consegue-se perceber, inclusive, nessa publicação também recente da professora Laura Magui, em que aparece, além do AS, do cálcio, também o papel do exercício moderado nessa esteira de profilaxia secundária, incluindo a indicação de um parto planejado nas mulheres de baixo risco, em torno de 39 semanas. Mas, lamentavelmente, ainda essa ferramenta, né, descrita em 2014, ainda não consegue reduzir para 100% das mulheres a ocorrência de pré-eclâmpsia, mas tem, sim, esses resultados bastante entusiasmantes. Mas, a partir deste momento, portanto, a gente entender que o tratamento ele vem do reconhecimento efetivo dessa condição. Mas, lamentavelmente, há muitas equipes ainda diagnosticam a pré-eclâmpsia, mas tem uma conduta em termos de atuação como se fosse pressão arterial crônica, e são 2 doenças diferentes. É importante dizer que, no caso da pré-eclâmpsia, o parto é o tratamento mais efetivo, mas ele só inicia uma cascata de eventos positivos, né? A gente precisa saber que a extração placentária não encerra completamente esse problema de maneira geral. O parto normal é, sim, possível nessas mulheres, mas é importante até entender que existe uma maior idade para cesariana em situações instáveis, mas ainda também há espaço de conversarmos sobre indução do parto, precedidas por preparo cervical, que seja por prostaglandina, que seja por medidas mecânicas. É importante também que, nesse momento, a gente reconheça que todas as decisões devem ser tomadas direcionando principalmente os interesses maternos. E existe uma divisão que parece ser lógica, mas muitas vezes não é, e que pode estar, sim, relacionada ao prognóstico. É que a pré-eclâmpsia que se instala antes da 34ª semana, chamamos de precoce, ela está mais associada a danos maternos e fetais, e aquela após a 34ª semana, a gente chama essa mulher acometida de pré-eclâmpsia tardia. Se sugeriu que as etiologias pudessem ser diferentes, sabemos que não são necessariamente, mas que elas podem ter adaptações hemodinâmicas diferentes. Na prática, a gente precisa entender que parece mesmo que há 2 tipos, né, de expressão da pré-eclâmpsia. Uma chamada materna, que no fim das contas é a via final de rotas comuns desse problema, onde há uma incompatibilidade placentária, e existe aquela pré-eclâmpsia com acometimento realmente fetal, onde é muito comum a restrição do crescimento fetal, mas a acidemia, a mortalidade perinatal realmente estão baseadas numa ampla perspectiva de problemas perinatais. Mas todas elas se destacam por ter disfunção endotelial, hemólise, ativação de mediadores inflamatórios, mostrando mesmo que a pré-eclâmpsia não é só a pressão arterial, não é só reduzir a pressão arterial. É importante lembrar dessa condição heterogênea, sistêmica, desafiadora da expressão clínica desse problema. Portanto, o parto é realmente a conduta ideal. Mas, obviamente, quando estamos na prematuridade, isso causa um impacto muito grande para o neonato, e é por isso que a conduta expectante com vigilância ativa é sugerida. Mas é importante dizer que nesse diapositivo estão listados aí todos os problemas que podem acontecer enquanto eu aguardo
E posso destacar aí o próprio descolamento prematuro da placenta e até mesmo a eclâmpsia e a própria síndrome de Rett. Mas é possível que essa decisão seja tomada, se destacando elementos para ela. Onde eu estou atendendo essa paciente, quais recursos que eu tenho disponíveis, indicar a via de parto mais segura, isso é uma regra, que é apenas esse tipo de parto, essa situação. A equipe tem que estar preparada para a incisão melhor a ser utilizada naquele caso. E, claro, sempre reconhecer os danos crônicos da hipóxia fetal, porque a conduta conservadora é apenas benefício fetal. Para a mãe, eu poderia dizer que 5 minutos de pré-eclâmpsia, como o professor Nelson Sassi fala, não é nada vantajoso. Então, o principal objetivo do tratamento expectante, nesse artigo escrito pelo professor Sibai, é justamente avançar a idade gestacional, mas, claro, nesse momento, enquanto se aguarda, as condições maternas podem se deteriorar. Então, por isso mesmo que 2/3 das gestantes ainda são compatíveis com esse tipo de, eu vou chamar aqui de abordagem, se elas tiverem clínica estável, controle farmacológico adequado à pressão arterial, os exames laboratórios estiverem adequados também, e nós tenhamos dados biofísicos fetais que possam favorecer essa decisão. Nesse outro artigo também, do professor Sibai e do professor Benguela, existe a ideia de que pré-eclâmpsia com sinais de deterioração precisam ser internadas para monitoramento, a utilização de sulfato de magnésio e de hipotensores de ação rápida e o início da corticoprofilaxia que irá reduzir os danos da prematuridade. Se não houver esses desfechos aí, eu posso destacar eclâmpsia, edema pulmonar, síndrome HELP, é importante que nós entendamos que, se estiverem presentes, a gente deverá fazer o parto assim que estabilizar essa mulher, mas se estiverem ausentes, a gente precisa internada, manter o controle da pressão arterial, utilizar sulfato de magnésio, monitorar tanto a parte laboratorial como o bem-estar de ambos, materno e fetal, e se nós estivermos diante de uma gestante abaixo de 24 semanas, conversar com os pais sobre os benefícios de manter a gravidez, já que o dano perinatal é praticamente certo, inclusive com óbito. Mas é importante lembrar que, acima disso, a gente poderia tentar esse controle diário para avançar, chegar aí no limiar de 34, 35 semanas, o máximo possível. Só que eu estou falando ainda de prematuridade. Por isso que estratégias surgiram, entre elas a utilização de biomarcadores, onde podemos ver aí que números bem elevados de biomarcadores acabam por tornar, eventualmente, possível manter a gravidez um pouco mais. Os biomarcadores são mais utilizados hoje para identificar do que para decidir o momento do parto, mas também temos essa calculadora de risco do professor Peter, onde nós vemos um produto aí do Full Peers, onde nós podemos, diuturnamente, procurarmos o aumento do risco calculado e tomarmos também mais uma ferramenta para tomar a decisão do momento do parto. Esse trabalho, PIPER, ele reconhece o estudo dessas duas estratégias que eu citei. Nós tivemos a oportunidade de integrar esse estudo, os quais os dados finais estão sendo, em breve, disponibilizados na literatura. Mas a hipertensão gestacional sem sinais de alteração, que é bastante comum no nosso meio, é importante que nós individualizemos essa conduta. A gente sugere realmente internação inicial, o controle da pressão arterial e dos sintomas, o segmento laboratorial, o monitoramento da condição cardíaca e a orientação de sinais de alarme com parto com 37 semanas. O parto com 37 semanas advém desse trabalho, o HyPTED, é um trabalho holandês que reuniu mais de 750 gestantes em 38 hospitais. Houve a preocupação se iríamos aumentar muito a quantidade de induções e parto muito perto do termo precoce, porém a conclusão é bastante estimulante, realmente sugerindo que o parto aconteça ali ao redor de 37 semanas. A Rede Brasileira de Estudos de Hipertensão, ela reconhece que um algoritmo possível seria, se estiverem presente estado hipertensivo, aqui reconhecido com 140/90, para esses sintomas, a gente vai utilizar sulfato de magnésio e a utilização de hipotensores de ação rápida, se eu tivesse 160 por 110 de valor de pressão, internando essas mulheres. Se eu tiver uma suspeita clínica de pré-eclâmpsia e os exames reconhecerem que é pré-eclâmpsia, também é sugerido internação inicial, ou se a vitalidade fetal estiver alterada. Se os exames forem negativos, é necessário orientar a medida mensal e semanal da pressão arterial, sinais de alarme, a busca do pronto-socorro imediatamente, o ajuste de medicamentos e hipotensores e o monitoramento. Agora, no cenário em que a gente poderá ter os biomarcadores disponíveis, e aqui eu estou me referindo justamente à condição em que eu suspeito, mas os exames
que comprovam que pré-eclâmpsia são negativos, a gente pode usar a relação soluble-fit-PLGF, ou apenas o PLGF, ou apenas o soluble-fit, mas dentro dessa relação, se a gente tiver um valor abaixo de 38, provavelmente não é pré-eclâmpsia, eu posso dar alta essa mulher para a rotina. Se os exames estiverem diagnosticando pré-eclâmpsia, a gente vai internar essas mulheres. No valor entre 38 e 85, eu preciso ver essa mulher mais frequentemente, mas se derem elevadas, acima de 85, nesses valores, a ideia é que a gente interne essas mulheres, porque aí eu tenho uma pré-eclâmpsia cuja clínica está mais junto, né? Então, é importante dizer que a via de parto tem indicação obstétrica, preferencialmente a via vaginal, considerando, portanto, as condições de indução, e lembrar que o parto planejado tem sido mesmo indicado na literatura. Não queria sair daqui sem lembrar que muitas mulheres convulsionam sem ter nem cefaleia, nem doença, nem outros sinais premonitórios. Por isso, que a Sociedade Internacional de Pessoas na Gravidez ela sugere o uso de sulfato de magnésio nas crises hipertensivas, mesmo sem sintomas neurológicos. E o atendimento à eclâmpsia tem a base principal de um controle clínico, não é fazer o parto sem conduzir essa mulher de maneira compensada. Portanto, é primeiro a gente compensar a mulher, e nós sabemos que o diazepam está proscrito desse cenário. É importante que a redução da pressão arterial seja cautelosa, principalmente as mulheres com pressão arterial crônica, que podem ter dificuldade à autorregulação do fluxo cerebral. A síndrome HELP é um conceito que precisa ser sempre pesquisado, lembrando que não são bem valores, mas se a gente tiver o aumento daqueles marcadores de síndrome HELP, a gente precisa valorizar essa condição. E lembrar que, diagnosticado a síndrome HELP, se eu estiver abaixo de 24 semanas após o parto, com o paciente estável, eu posso sim considerar um profilaxia, mas lembrando que os valores de laboratórios rapidamente se alteram, eu preciso fazer essa pesquisa muito mais frequentemente. E após o parto, existe realmente o conceito de continue a vigilância, porque o problema pode ainda não ter acabado, e nós vamos ter problemas ainda nessa fase. Minhas mensagens finais são de que uma paciente com deterioração, a gente imagina o parto ali, pelo menos com 34 semanas, ou um pouco mais, sob monitoramento, sem deterioração, o parto no termo, é sempre necessário classificar em TBI, como também considerar sempre o sulfato de magnésio. O convite é de que hajamos com uma filosofia multiprofissional, com vários atores nesse sentido, e se preparar para o caráter dinâmico da pré-eclâmpsia. Eu encerro com uma frase do professor Fernando Magalhães, né, que a obstetrícia é primeiro saber esperar, segundo saber indicar e terceiro saber intervir. Muito obrigado pelo convite, espero ter, de alguma forma, contribuído com essa conversa sobre pré-eclâmpsia, prevenção e tratamento. Muito obrigado, professor Lázaro, excelente palestra. Como vocês estão vendo, nós estamos falando sobre o presente, agora nós vamos falar um pouco sobre o futuro. Eu vou falar em inglês, né, porque eu vou introduzir meu colega em inglês e vai ter a tradução simultânea para o português. So, Pasquale, I'm going to introduce you in English. Dr. Pasquale Patricio is a good friend of mine. He's the chief division, the chief of the division of reproductive endocrinology and fertility at the University of Miami, and he has lots of experience with the future, and he's going to talk about the future aspects in assisted reproduction and also in women's health. Patricio, it's a pleasure to have you here, Pasquale. Please come. Please come to the podium. Much, Rodrigo, it's been a pleasure to be invited, and sorry that I'm speaking in English, even though I know a little bit of Portuguese. So what we are going to cover in this 20 minutes is the opportunity to understand what is going on with women and men in that they are postponing parenthood. So this is a fact that there are more and more women that are having their first child at a more advanced age compared to the past 20 years. And then I want to present to you some of the options that are available to try to preserve future chance of parenthood. Elective egg freezing is the one that I will discuss in detail. But also, why are women waiting? I mean, we really need to understand the problem before we can plan some solutions.
And then the major problem of women that are living longer is the problem of osteoporosis, for example. That is billions and billions of dollars every year. So what can we do for that? And then in the last 7-8 minutes, I want to really present some very new data on something that is called the geroscience, which is really the slow, healthy aging. It is not a dream, but is going to become a reality that in about 20, 30 years from now, humans will be able to reach 100 years as an average lifetime. So this is a reality. There is a new workforce. You know that more and more people are working later in their age. It is expected that in the United States by 2050, 22% of the workforce will be over the age of 55, and today is only 8.5%. Women are postponing their first motherhood. You see here that overall, across all the ethnical background, Asian, Black, Hispanic, and white Caucasian, is 27.2. But if you only look at the white Caucasian, the first age of the first birth is close to 30 now. If you look in Canada, it's the same. It's not only United States. Even there, the first age of the first baby is at age 30. So there is really an international phenomenon that is going on. And you can see in this very recent table that not only women are having babies late, but they're also having fewer babies. In the United States, they've been always running around 4 million babies per year, but you see that in the last 2-3 years, they've been less than 4 million. We're at 3.7 million. And for every 1,000 women, the number of babies born is also decreased below the 65 threshold. Now we are at 56, 57. And the age is important. You see that every age except the 35 or older are decreasing the number of babies, except the 35, 39, but most importantly, the age group of 40 to 44 that are having more babies. When they come to infertility clinic, we see that now 40% of women that are trying to have a baby, they are 38 years old or older. And this is not only in the United States, it also is in Europe. If you see this graph, the blue are women that are 40 or older, and the red, the 35 to 39. Even there, in Europe, across all Europe, more and more women are waiting to have their first child. Now, what can we do, and why are women waiting, and then they get also disappointed when they come to see a reproductive endocrinologist that they cannot have a baby? Is because there is really a persistent misperception, and the media does not help either, because on the first page of this magazine, you see women that are over the age of 45 having babies, actresses and the singers, and they really don't know the truth that most of them, they are using donor eggs. So it's not that you can be always going to a clinic, an infertility clinic, and you can have a baby at any age. So what are the options? Let's go over those. Elective egg freezing, in other words, the opportunity to preserve the chance for a future pregnancy, is a very robust technique. Nowadays, egg vitrification is as good, almost as good as using fresh eggs, but 5 to 8% less, but still, it's a tremendous technique. But then we need to understand why are women not using this technique? Who is informing them? Why are women postponing motherhood? How many eggs they need to freeze to preserve the chance for future pregnancy? Not a guarantee, never a guarantee. And is it the technique of egg freezing reproducible? Now, where are they getting information? And here's a little bit annoying, upsetting in a way. They are getting information going to so-called eggs party, where there are 2-3 representatives of clinics, but mostly they push their clinic to try to sell the egg freezing at a discount if they go there and sign up. So this is what I would like to see change, that this information should come more from OBGYN, obstetrician and gynecologist colleague,
from primary care physicians when they do their initial well-woman exam, and they start to see a woman that is in the age of closing to 30, 32, start to talk about their future reproductive plans, but not to have this information gathered by business companies. And then we looked at, okay, who are these women? Why are women freezing eggs? And we saw that in our studies between the United States and Israel, we saw that the overwhelming majority of women that are coming to freeze eggs, they are single. And not only they are single, but they're also very smart and professional. Typical of this case that was published a month ago, 44 single, can a behavioral scientist get me a date? So they are having difficulty finding dates, even though they are smart, professionally, are ready with a good job. And so then the question that we ask is, but why? Why are women that are so high achieving, they cannot find a partner? So why are they using egg freezing as a way of postponing because they cannot find a partner? So this is mostly a social demographic problem that has to be understood. And some of the study that response that we had was that, well, there are more women than men that are going to college. There are more women than men that they are getting a diploma or a degree. And contrary to men, women prefer to marry either at their level or to marry up, so better than their level. But if there are 4 women every 3 men that they get a degree, and this is not only in the United States, we also ask around the world. There are 75 countries, including Brazil, where there are more women than men that they get a degree. So therefore, there are fewer men compared to women that they get a diploma, and therefore, women are competing for these men. And if they don't find the right partner because they only marry equal or up, then we are in trouble. Now, one of the questions that is important to know is, okay, how many eggs should I freeze? And the question is, well, if you look at this study that was published a few years ago, about 5 years ago, a chance of 75% chance of having a baby, single baby, if you are up to age 34, 10 eggs is enough. 37, 20 eggs are necessary. But if you are over the age of 40, especially 42, then you need 60, 61 eggs. So those are discussions that we, as reproductive endocrinologists, we keep up with our patients because it's not a simple decision that they have to make. But they also need to be fully informed and they need to hear as much as truthful data, not business-oriented data. Now, the other thing that is important is, okay, if we have the opportunity to do this, how are we doing in terms of reproducible results? In other words, if they come to one clinic and then they go to another clinic, are they expecting the same results? And here is a big problem because the technique of egg freezing, and now we are using the technique called vitrification, is a technique that you need to, like in any procedure, you need to get your skills up. And for vitrification, there is really a lack of standardization of protocols. There are so many different ways of doing it, and therefore the results are not reproducible. And you cannot have a colleague that is talking to a couple or to a patient in this case saying, yes, my results are this, but are not their results. They are the results that are published in the literature, okay? So why there are difficulty? Just looking at the different so-called carrier, here is where you put your eggs before you freeze them into liquid nitrogen. So there are so many different devices that each one of them has a different cooling or freezing temperature, okay? So you look at the results, these are facts. So this is a paper that came back a couple of years ago. Look how variable the result in survival rate of eggs according to different centers, 55 places here. And here, this other place also shows exactly the same. You cannot reproduce the results if you do not have highly skilled embryologists. Therefore, to avoid the personnel
issues. So we started to plan as a futuristic approach, future. Okay, let's take the manuality out of the equation and see if we can do it in an automatic fashion. And here there are examples. For example, this is one of the device which I participated in to put it as a preliminary work that is called the SARA, that has a rotating platform where the entire process of vitrification is not done manually, but is done by this machine. And this green here shows the liquid nitrogen. After the process is over, the machine stops with the egg in the liquid nitrogen, so they vitrify for you as well. These are other products that are now coming on the market. So therefore, the field in terms of future is going towards automation. Now, what about the fact that, okay, so there are more and more women that are postponing, there is more women that, so the lifespan is increasing, therefore women are now spending an average of 30 years in menopause, all right? So what does that mean? Well, that means that the cost for the health system in the United States, it rose 118% in the last 15 years. So in other words, there is a cost that went from 28 billion of healthcare for osteoporosis in the year 2000. Now we are talking about $74 billion of money that has to be put aside for osteoporosis. So what can we do? Well, if we've been becoming really good in freezing eggs, we also became very good in freezing ovarian tissue. So therefore, one of the idea in trying to postpone or rejuvenate or postpone menopause is, why we don't take a piece of ovarian tissue when a woman is young, just let's say a half of an ovary, and then we freeze that tissue. And then when a woman is approaching age 50, we can regraft the tissue, not necessarily in the ovary, because we don't want to have a 50, 55 years old start to get pregnant again on their own, but we can put it in the forearm. We can put it on the abdomen, under the skin of the abdomen, like a mini cut. In this case, you can expect that the tissue could work and postpone the age of menopause. Was taken at age 30, maybe it can work for another 15 years. And now you will not be menopause at age 50, but you will be menopause at age 65. And therefore, osteoporosis is going to be much taken care of. And the hormone that you are producing on your own are going to be acting on your insomnia, on your vaginal dryness, on your overall well-being, okay? But I was a little bit concerned, I'm also a bioethicist, that before we put this into the clinic, we really need to know for sure, A, if it's working, B, are we going to wake up cancers that will not be shown otherwise if the woman will not have had more estrogen after the age of 50 and so forth. So, but the field is moving in that direction to the point that already in UK, in the United Kingdom, this procedure now has been already put on the market, is offered, and a woman has to pay £7,000 to between 7,000 and 10,000 to freeze a piece of ovarian tissue with the hope to postpone menopause in the future. And now is the most important part, I think, for the futuristic approach of women's health, and that's the future of slow and healthy aging. So slow and healthy aging now is named geroscience, okay? This is not the geriatrics, okay? We are not talking about living with the disease, but you get older with the disease. I don't want to see someone with the Parkinson, someone with Alzheimer that is going to be living up to 100 years. That will be draining our resources. What we want to do, and what the world collectively is now trying to invest in, is to have a healthy and slow aging. And how can we do that? Well, first we need to understand fully the biology of the aging. What are the true impact of the environment, the true impact of genetic background, most importantly, the impact of inflammation, because inflammation is a key word in the process of aging. Controlling weight, healthy lifestyle, exercise, but most important, look at the one that I put here in with the asterisks, the use of senolytics. Let's see what are we talking about here.
So if we are able to cure cancer or heart disease, you see that what we are going to be able to add in terms of life expectancy is here. It's about 2 to 3 to 4 years. If you cure cancer and heart disease combined, okay, we probably are going to be adding another 8 years to our middle lifespan. But if you do the slow and healthy aging, now we are talking serious years to be added. We are talking about up to 30 years. So an average of 70 years plus 30 is going to become 100, or 80 is going to become 110. So what are the mechanisms that we need to understand? Well, we need to understand the known mechanism of aging. Again, inflammation is important, keep it in mind. And then intervention, okay? Creation of senolytics, use of more metformin, stem cell therapies, and so forth to block the process of pathological aging. Essentially, in this diagram is really summarizes exactly well what we are trying to do. If a cell becomes senile, senescent, that cell that becomes senile when you are 50, 60 years old, that cell is starting to acquire irreversible mechanism of being blocked for it. In other words, becomes resistant to apoptosis. Imagine a basket of apples and one apple is bad. If you don't take that apple out of the basket, you are going to lose all the apple, guaranteed. Every single one will become rotten. So that's the goal of senolytics. We want to remove the cells that are becoming senescent and make sure that they are doing exactly the same process of fixing themselves when you are young, okay? Now, the cells that are senescent, they are starting to produce a series of factors that are called SASP, okay? These are called the senescent associated secretory proteins, okay? So and that's where the process of senolytics is going to be adding. We want to make sure that with the variety of pharmaceuticals, or most importantly, supplement natural products, we can delay and retard the process of senescence. Because senescence is producing these SASP factors, and these are the ones, these factors, this protein, that not only allow resistance to the cell that is senescent to be replaced, but also damage other organs in the meantime. Now, this is a very nice, very clear message is right here. You see, this is a mouse that on the left-hand side, before treated with the senolytics, so before clearing all the senescent cells from its body, and here is after the same mouse, after it's been undergoing senolytic treatment, cleared all the senescent cells. This is a dramatic rejuvenation of a mouse models. And now there are a lot of trials going on in humans. And these trials that are going on in humans, they use really these very 5 documented type of substances. One is the SIRT, and I will tell you a few in a moment. IGF-1 insulin, the target of the rapamycin, which is really mitochondrial activity, FOXO and MPK. And this is, for example, a protocol that has been put forward by one of my colleagues, where these protective molecules for aging, vitamin D3, vitamin C, omega-3, more than omega-6, okay? And then this compound called the SIRT 500 plus that you can get it in Amazon or other places, this really has a lot of protective substances, okay? Now, of course, I have to disclose, don't take this as a recipe or for that the doctor is telling you to take, or they need to talk always with their own physician, but as an example of the sirtuins. So the sirtuins are a group, a family of important regulator of reactive oxygen species, apoptosis, repair and metabolic enzymes. So where are they located? Well, there are some that are present in nature. In fact, there is now a new group of supplement called the SIRT foods in the kale, parsley, celery,
strawberries, dark chocolate, red wine, green tea. And more importantly, if you do intermittent fasting, in other words, you from your last meal to the next one, you have about 16 hours of not eating anything, you can drink water, the sirtuins are going to be elevated. And therefore, this is an important mechanism of control. And finally, yes. Sorry, we have only 1 minute, okay? Yes, this is my last slide. And I just want to stress the concept that is such an important field, geroscience, Rodrigo, that big investors, Jeff Bezos and Yuri Milner, they have now created a lab in San Francisco in the Silicon Valley called the Diartos Lab. And the only things they are doing is only studying the process of geroscience. So in conclusion, women are postponing parenthood. This trend will continue. So we need to educate, discuss the option with the women when they come to see us. Egg freezing and automation is really the automation is the next kids on the block. Ovarian rejuvenation is also very much a futuristic opportunity. And let's get prepared to get familiar with the geroscience, the art of slow and healthy aging, and let's study the senolytics. Thank you for your invitation again and for your attention. Thank you again, Pasquale, for this wonderful lecture. Thank you, Fabrício, and thank you, Lázaro, for this amazing conference. Now we are going to move to the next step that we are going to discuss about phytomedicine in the next model. Thank you, and see you soon.